Maldita Reencarnação, capítulo 27, Arot, 2. Apesar de Eugênio ter decidido encontrar Gilead imediatamente, ele não podia simplesmente ir direto ao escritório de Gilead. Enquanto trocava saudações casualmente com os principais servos da família, Eugênio enviou um pedido para se encontrar com Gilead. Em pouco tempo, o mordomo-chefe chegou para acompanhar Eugênio pessoalmente ao escritório do patriarca. Você deveria pensar bem antes de decidir, Cian tentou persuadir Eugênio. Já pensei muito sobre este assunto antes de tomar minha decisão, disse Eugênio. Cian respirou fundo e engoliu seus protestos. Pensando bem, era ridículo ele estar tentando segurar Eugênio e impedi-lo de ir embora. Se aquele monstro dirigisse seu foco para o aprendizado da magia, isso não significaria que seu treinamento nas artes marciais iria diminuir. Isso seria ótimo para mim, percebeu Cian. Embora o progresso de Eugênio pudesse estar à frente do seu por enquanto, Cian também subiria para a terceira estrela dentro dos próximos anos. Assim, Cian decidiu ver a partida de Eugênio como uma oportunidade. É claro, Cian não tinha a intenção de se contentar apenas em alcançar a terceira estrela da Fórmula da Chama Branca. Ele esperava ter alcançado de alguma forma a quarta estrela quando se tornasse adulto. Mas será que eu consigo mesmo? Verdadeiramente falando, ele tinha suas dúvidas. Na história do clã Lionheart não havia uma única pessoa que tivesse conseguido alcançar a quarta estrela da Fórmula da Chama Branca enquanto adolescente. Até mesmo os antepassados da família que tinham uma reputação como gênios, e até mesmo Gilead e Gio, tinham todos alcançado a terceira estrela antes de se tornarem adultos. Em outras palavras, apenas ser capaz de subir a terceira estrela da Fórmula da Chama Branca nesta idade seria suficiente para que ele fosse comparado aos seus gêmeos predecessores. No entanto, tais pensamentos simplesmente encheram a boca do Cian com um gosto amargo. Eugênio e Cian tinham ambos 17 anos, mas hoje, Eugênio já havia subido para a terceira estrela da Fórmula da Chama Branca. Essa aconteceu em uma velocidade sem precedentes. Não era a primeira vez que aquela criança monstruosa tinha deixado sua marca na história da linhagem, mas Cian deu um suspiro pesado quando se virou para olhar para as costas de Eugênio. Eugênio estava no momento aguardando uma resposta do outro lado da porta antes de poder entrar no escritório de Gilead. Eu também. Cian se forçou a engolir outro suspiro que quase caiu de seus lábios e se voltou para frente mais uma vez. Já havia se passado 4 anos desde que Eugênio havia se juntado à família principal. Desde então, Cian havia sofrido inúmeras derrotas para este seu irmão absurdo, com o qual nenhuma única gota de sangue ele compartilhava. Estas sucessivas derrotas haviam ensinado ao jovem Cian uma lição inquestionável. O desespero nada mais é do que alimento para mais desespero. Em vez de passar qualquer tempo em desespero, seria muito mais útil transformar mesmo uma única gota de suor em esforço para melhorar. TSC, Cian estalou sua língua enquanto se lembrava de uma memória desagradável. Esta não foi uma lição que Cian tinha conseguido aprender sozinho. Quando ainda era uma criança, o desespero de sua incapacidade de derrotar Eugênio havia-o levado a se esconder em seu quarto e se esconder debaixo de seus cobertores. Entretanto, Eugênio havia aberto a porta, arrombado seu quarto e chutado Cian no traseiro. Acha mesmo que eu vou brincar enquanto você faz merdas como essa? Mesmo que o Cian fosse consumido pelo desespero, Eugênio continuaria a treinar sem tirar nem mesmo um único dia de folga. Como tal, a diferença entre eles só continuaria a crescer. Depois que Cian se lembrou desta lição, ele deixou Eugênio cuidar de seus próprios assuntos e foi para o ginásio. O que está fazendo aqui tão cedo pela manhã? Gilead deu as boas-vindas a Eugênio na sala com um sorriso brilhante em seu rosto. Em vez de ir direto ao ponto, Eugênio primeiro baixou a cabeça e disse: "Eu vim porque tenho algo que gostaria de lhe comunicar." "Comunicar?" perguntou Gilead, inclinando sua cabeça para o lado enquanto seus olhos brilhavam de curiosidade. Ele estava curioso sobre que tipo de surpresa seu filho adotivo o traria desta vez.
Quando ele se sentou no sofá, Eugênie começou a falar. Ainda esta manhã, cheguei à terceira estrela da fórmula da chama branca. A estas palavras, Gilead saltou inconscientemente de seu assento. Isso é verdade? Exigiu ele. Sim, senhor, admitiu Eugênie. Gilead correu com passos apressados. Atendendo ao seu pedido não dito, Eugênie começou a ressonar as estrelas que rodeavam seu coração. Enquanto chamas brancas engoliam o corpo de Eugênie, Gilead respirava fundo e estupefato, antes de desatar a rir. Depois de acolher Eugênie como seu filho adotivo, Gilead passou por tantas coisas diferentes que pensou que não poderia mais ser surpreendido por nada. No entanto, mais uma vez, Gilead não podia deixar de se surpreender. Era realmente possível alcançar a terceira estrela da fórmula da chama branca com apenas 17 anos de idade. Mesmo entre todos os seus predecessores, ninguém havia conseguido a terceira estrela em tenra idade. Quando Gilead sentou-se no assento em frente a Eugênie, ele balançou a cabeça. Adotar você na família principal pode ser a melhor coisa que já fiz, admitiu Gilead. Tudo isso graças ao apoio do patriarca, respondeu Eugênie com um leve sorriso. Embora tivessem passado 4 anos desde que havia sido adotado, Eugênie ainda não havia chamado Gilead de pai. O único a quem ele chamou de pai foi seu pai biológico, Gerard. Gilead não sentia nenhum aborrecimento quanto a isto. Ao invés disso, ele aprovou a piedade filial de Eugênie para com seu pai biológico e se orgulhava de quão atencioso era seu filho adotivo. Mas se apenas uma criança tão impressionante fosse realmente seu filho, então ninguém levantaria qualquer objeção para que Eugênie se tornasse o próximo patriarca. Pelo contrário, seria unânime a decisão de que Eugênie deveria se tornar o patriarca. Eu não deveria ter tais pensamentos. Gilead tentou descartar esta ideia perigosa balançando a cabeça. Tais pensamentos descuidados levariam ao derramamento de sangue e à morte. Para o clã, e é claro, para sua família também, Gilead não queria forçar seus filhos a terem de usar suas lâminas uns contra os outros. Depois de se desvencilhar de vez de tais pensamentos, Gilead continuou. Meu apoio, você diz. Não acredito que lhe tenha dado algo tão importante. Portanto, esta conquista é o resultado de seu trabalho duro. Mas foi tudo graças ao apoio do patriarca que pude trabalhar tão arduamente, argumentou Eugênie. Após examinar cuidadosamente a cara sorridente de Eugênie, Gilead desatou a rir. Parece que há algo que você precisa, observou ele. Sem qualquer hesitação, Eugênie confessou. Eu quero aprender magia. No passado, ele tinha que prestar atenção e manter sua fachada infantil enquanto falava com Gilead, mas agora não havia mais necessidade disso. Eugênie havia crescido bastante, e Gilead havia se acostumado à franqueza de Eugênie nos últimos 4 anos. Magia? Perguntou Gilead. Apesar de tudo isso, Gilead não acharia tão fácil conceder o desejo de Eugênie como havia feito a qualquer outro pedido. A confusão que Gilead sentiu inicialmente foi a mesma que a de Sean. Porque Eugênie de repente quer aprender magia. Afinal, Eugênie nunca havia expressado qualquer desejo de aprender magia durante esses últimos 4 anos. Você está falando sério quando diz isso? Perguntou Gilead. Sim, senhor, confirmou Eugênie. Mas por quê? Ninguém de toda a linha de nossa família foi capaz de alcançar a terceira estrela da fórmula da chama branca com sua idade. Se você continuar trabalhando tão duro quanto tem trabalhado, talvez consiga chegar à quarta estrela antes de se tornar adulto. Ainda serei capaz de treinar muito, mesmo enquanto estiver aprendendo magia. Declarou Eugênie sem nenhuma incerteza. Embora isto possa parecer arrogante, na opinião de Eugênie, alguém como ele tinha o direito de dizer uma coisa dessas. Senhor patriarca. Nos 4 anos desde que fui adotado pela família principal, nunca deixei seus cuidados, disse Eugênie enquanto endireitava suas costas e enfrentava Gilead com firmeza. Hoje, enquanto avançava para a terceira estrela, percebi algo.
Se eu continuar aqui na propriedade principal e continuar a praticar como tenho feito, não acredito que continuarei a mostrar a mesma rapidez no crescimento. Gilead cantarolou em consideração. Estou extremamente carente de experiência na vida real, concluiu Eugene. Embora a voz de Eugene fosse calma ao dizer isto, Gilead sentiu uma vitalidade crescente vinda destas palavras que combinavam com a idade jovem de Eugene. A voz de Eugene estava cheia de sua sinceridade e desejo de crescimento. Eugene continuou com confiança seu argumento. Quero aprender muito mais, especialmente sobre magia. Embora seja algo que eu nunca tenha estudado antes, sei que é também uma disciplina que usa mana. Embora eu ainda não saiba se tenho grande talento para a magia, acredito que ao me aventurar na magia serei capaz de ver a mana de uma perspectiva diferente daquela que tenho tido até agora. Gilead ficou em silêncio. Mesmo que eu não tenha muito progresso nisso, apenas aprendendo uma nova disciplina, acredito que ainda será uma grande experiência para mim. Estou certo de que tudo isso não será em vão. É por isso que ouso fazer tal pedido. Eugene parou de falar neste ponto e olhou para Gilead com olhos brilhantes. Depois, colocou as mãos sobre os joelhos e baixou a cabeça. Eu lhe suplico sinceramente. Gilead soltou outra risada. Então, ao balançar a cabeça de um lado para o outro, ele continuou falando. Levante sua cabeça. Realmente acha que há necessidade de inclinar a cabeça só por um pequeno pedido como este? Sim, patriarca. Mesmo que eu seja seu patriarca, como posso derramar água fria sobre seu desejo ardente de aprender e crescer? Eugene, eu entendo o que você está tentando dizer. Portanto, se realmente quer aprender magia, então só tenho que lhe dar minha permissão para aprender. Eugene balançou a cabeça arqueada em alívio e sorriu. É claro que, quando ele levantou a cabeça, não sobrou nenhum traço de diversão em seu rosto. Então, como você quer exatamente aprender magia? Perguntou Gilead. Isso é, Eugene seguiu em frente. Já que você já veio pedir minha permissão, já deve ter pensado bem nisso, não? Eu quero ir para Aroth. Embora Gilead tivesse esperado isso, ele não conseguiu esconder sua reação desconfortável quando Eugene mencionou o reino mágico de Aroth. Se você quisesse aprender magia, então Aroth era definitivamente o melhor lugar para ir. E se não fosse pelo que seu filho mais velho, Evard, havia experimentado em Aroth, Gilead não teria sentido nenhum desconforto com estas palavras. Aroth, você diz, murmurou Gilead. Eu não preciso de mais nada, apenas de sua permissão. Continuou Eugene falando rapidamente. A partir daqui, Eugene sabia que precisava ter cuidado com suas palavras. Evard era o ponto fraco de Gilead. Mesmo sendo o filho mais velho, Evard não havia feito nenhum feito notável nas artes marciais. E apesar de mostrar interesse em magia desde que era jovem, o filho mais velho também não havia conseguido mostrar muito progresso na magia. Apesar de ter ficado em Aroth desde que foi enviado para lá há 4 anos, Evard não tinha conseguido escapar do peso imenso do prestigioso nome do clã Lyonheart. Em vez disso, tinha sido transformado em motivo de riso por ter conseguido entrar na torre apenas através de suas conexões. Eugene não queria se envolver com Evard. Ele só queria ir a Aroth para aprender magia e seguir quaisquer pistas deixadas por Siena. No entanto, se a palavra Aroth era falada em qualquer lugar da propriedade principal, quem a ouvia imediatamente pensava em Evard. Portanto, ele precisava ter muito cuidado, pois Eugene não queria criar nenhum mal-entendido inútil. Gilead acabou se livrando de seu mal-estar e disse: se é isso que quer, então eu só posso lhe dar permissão para ir até lá. Permita-me informar Lovelian primeiro, no entanto. Embora eu seja grato por seus pensamentos, não quero receber muito em termos de apoio. Eugene parou por um momento para examinar a expressão de Gilead antes de continuar. Para ser honesto, parece que qualquer ajuda seria muito pesada, e o mestre Lovelian também deve estar bastante ocupado. Se possível, eu gostaria de tentar estudar tranquilamente por conta própria, sem qualquer ajuda do mestre Lovelian.
Isso seria realmente muito difícil, disse Gilead, incapaz de impedir a formação de um sorriso irônico em seu rosto. Mesmo se você deixar a propriedade principal, ainda é um membro do clã Lyonheart. No momento em que você chegar em Aroth, muitos dos feiticeiros de Aroth estarão prestando atenção em você. Mesmo se o recusar, muitas pessoas se aproximarão de você para fazer conexões com o clã Lyonheart. Então eu simplesmente não aceitarei suas ofertas, disse Eugene com determinação. Suas convicções são louváveis, elogiou Gilead com um suspiro. Quão bom seria se seu filho mais velho pudesse ser assim. Enquanto pensamentos perigosos subiam sua cabeça mais uma vez, Gilead sacudiu-a para limpar. Eugene, prometa-me apenas uma coisa, pediu Gilead. O quê? Perguntou Eugene. Não se envolva com magia negra. Em Aroth, havia uma torre mágica negra onde os feiticeiros negros se reuniam. Não havia rumores perturbadores que correspondiam à sua reputação sinistra e, ao contrário de um passado distante, a opinião pública sobre eles não era muito ruim. No entanto, o clã Lyonheart havia sido fundado pelo Grande Vermouth. Embora alguns dos ramos colaterais tivessem escolhido especializar-se em magia, a magia negra ainda era proibida para o clã como regra não escrita. Eu também desprezo a magia negra, respondeu Eugene sem qualquer hesitação. Gilead assinou com a cabeça em alívio e disse: enquanto puder me prometer isso, eu não levantarei um dedo, então você estará livre para partir para Aroth da maneira que desejar. Eu nem sequer informarei Lovelha. Espero que você não tenha que experimentar pessoalmente os mesmos tipos de problemas que Evard teve. Há mais alguma coisa que você gostaria de solicitar? Eu gostaria de pedir atrevidamente uma mesada. Por quanto tempo planeja ficar em Aroth? Precisarei ir até lá primeiro e começar a estudar para ter uma ideia aproximada de quanto tempo levarei, mas não acho que voltarei antes de me tornar um adulto. Isso significa que pretende ficar pelo menos por alguns anos. Bem, essa é a única maneira de eu poder realmente aprender alguma coisa, confirmou Eugene com uma risada. Isso certamente parece verdade. No entanto, como a magia é uma disciplina completamente diferente do que lhe foi ensinado até agora, será impossível para você fazer qualquer progresso se entrar nessa sem convicção, advertiu Gilead a Eugene. Ele nunca havia aprendido nenhuma magia em sua vida passada. Como tal, mesmo Eugene não tinha a confiança para dizer que seria capaz de fazer progressos rápidos. Terminando sua conversa com Gilead, Eugene deixou a sala. Ao descer o corredor, ele ouviu um som de batida vindo de uma porta bem fechada. O que é isso? Eugene perguntou sem nenhum alarme, enquanto ele parou em seus passos. Ele sabia de quem era aquele quarto. Era uma das salas que Ciel estava usando. Desde que ela começou a passar por uma fase difícil da puberdade há alguns meses, ela havia parado de ir ao ginásio e, em vez disso, usava alguns dos quartos da mansão para seu próprio treinamento. Você vai mesmo para Aroth? Ciel não abriu completamente a porta e, em vez disso, deixou escapar sua voz de uma fenda na porta. Ocean lhe disse isso? Perguntou Eugene. Ele também me disse que você chegou à terceira estrela da Fórmula da Chama Branca. Então você já ouviu de tudo. Eu perguntei se realmente vai para Aroth. Sim, até tenho a permissão do Patriarca. Por que você vai? Como ela disse, Ciel bateu na porta mais uma vez. Toque toque. Eugene sorriu e respondeu com algumas batidas próprias. Porque eu quero aprender magia, explicou ele. Se esse é o caso, você não precisa realmente ir a Aroth. Você pode simplesmente convidar um feiticeiro da capital para ser seu professor, argumentou Ciel. Você não sabe que eles não serão tão bons quanto os feiticeiros de Aroth? Se você o solicitar, o pai até convocaria um feiticeiro da corte real. Mas não acredito que um feiticeiro da corte seria melhor para ensinar do que um feiticeiro de uma das torres mágicas de Aroth. Os feiticeiros da corte são incontestavelmente habilidosos.
O que eu quero não é um feiticeiro hábil, mas um feiticeiro que seja bom em ensinar, explicou Eugênie pacientemente. Você realmente precisa aprender magia? Perguntou Ciel, a voz dela crescendo petulante. Ela abriu levemente a porta e deixou sua cabeça aparecer fora do quarto. Aos 17 anos de idade, Ciel ficou com muito pouco de seu olhar malicioso do passado, mas a mudança foi apenas na pele. Eugênie estava bem ciente de como a verdadeira personalidade desta garota poderia ser astuta. Ciel insistiu mais uma vez. Você não precisa realmente aprender magia, certo? Mas também não há nada de errado em aprender magia, não é mesmo? Eugênie argumentou de volta. Se é magia que você quer, então sua magia espiritual não é suficiente? Além disso, enquanto não estiver aqui, meu irmão e eu podemos muito bem alcançar o seu nível de habilidade. Ciel estava provocando descaradamente, mas Eugênie apenas se divertiu. Se isso acontecer, isso é realmente bom para mim, Eugênie sorriu. O que há de tão bom nisso? Isso não significará apenas que a família principal está se fortalecendo e que será mais divertido lutar com vocês dois. Embora já tenha passado bastante tempo desde que eu lutei com você. Se eu começar a lutar com vocês a partir de agora, você vai ficar aqui em vez de ir para Roth? Não, eu ainda vou. Desgraçado. Ciel o insultou com um beicinho no rosto antes de puxar a cabeça de volta para o quarto. Até agora, Ciel havia estado imersa em seu treinamento, então o seu cabelo estava frisado e seu corpo estava úmido de suor. Ela não queria mostrar tal aparência a ninguém, nem queria que ninguém notasse o odor de seu corpo. Após um breve silêncio, Ciel continuou falando. Quanto tempo vai ficar fora? Não saberei até chegar lá, respondeu Eugênie casualmente. Você deve saber aproximadamente quanto tempo vai demorar. Será um ano, no mínimo. Por que quer ficar por tanto tempo? A mudança será uma chatice, e o que você vai fazer com o Sr. Gerard? Pode ser porque eles eram gêmeos, mas Ciel acabou dizendo a mesma coisa que Cian. Meu pai vai ficar bem sem mim, apontou Eugênie. O tio Gion ficará solitário, Ciel acabou dizendo após alguma hesitação. Isso pode ser verdade. Eugênie também desfrutou, por acaso, de seus frequentes duelos com Gion. Para compensar por eu não estar aqui, vocês dois deveriam se certificar de brincar com ele, brincou Eugênie. E quanto ao meu irmão? Ciel de repente trouxe Cian. Por que mencionar o Cian agora? O que eu quero dizer é que meu irmão também gosta de lutar com você. Se ele realmente gosta de ser espancado por mim, seu irmão deve ter algo de estranho na cabeça. Em qualquer caso, meu irmão se sentirá sozinho se você não estiver por perto. Antes, enquanto ele falava comigo, ele até confessou secretamente que não queria que você fosse. Mas eu pretendo ir mesmo assim. Eu também preferiria que você não fosse. Como eu disse, eu ainda vou. Seu filho da puta. Atrás da porta, a cara de Ciel se torceu em um franzido. Na família principal, Eugênie era o único que permitia que as palavras de Ciel se lavassem sobre ele sem nenhuma reação. Ciel estendeu a cabeça só para encará-lo antes de fechar a porta com um estrondo estridente. Quando estará partindo? A voz abafada de Ciel atravessou a porta. Eugênie respondeu. Amanhã. Por que está indo tão rápido? Há alguma razão para adiar? Uma vez que eu tenha recebido a permissão de Gilead, devo apenas poupar tempo e partir imediatamente. Seu idiota rude, não deveria ao menos ter uma festa de despedida? Por que quer dar uma festa de despedida para um idiota? Batendo na porta novamente como um adeus, Eugênie retomou a caminhada pelo corredor. Somente após Eugênie ter se distanciado um pouco, Ciel abriu a porta mais uma vez. Vai mesmo embora amanhã? Como esta voz vinha de trás dele, Eugênie apenas acenou sua mão como uma resposta sem voltar atrás para olhar para Ciel. Desde que tinha obtido a aprovação de Gilead, Eugênie não hesitou em suas ações posteriores. Após retornar ao anexo, ele bateu na porta de Gerard.
Vá e volte em segurança. Embora ele tivesse sido repentinamente informado de que Eugênie partiria amanhã para Roth, Gerard não passou muito tempo pensando sobre isso antes de dar sua bênção. Não era como se ele não tivesse nenhuma preocupação com seu filho, mas Gerard também não queria suprimir a liberdade de seu filho depois que Eugênie já havia crescido tão esplendidamente. Gerard falou mais algumas coisas para seu filho. Enquanto estiver lá, não se meta com malandros e certifique-se de não negligenciar suas lições. Eugênie respondeu: mesmo quando eu não estiver aqui, não faça nada que você não deva fazer, pai, e também não descuide de seu exercício. Gerard desatou a rir com esta réplica. Gerard tinha melhorado muito durante seus últimos 4 anos na propriedade principal. Ele havia perdido muito peso e até mesmo ganhou um pouco de músculo. Tudo graças às suas viagens regulares de caça com os patriarcas colaterais e às caminhadas frequentes que ele fazia na extensa floresta da família principal. Além disso, se alguém tentar causar-lhe problemas porque eu não estou aqui, escreva-me imediatamente. Não sofra inutilmente em silêncio sozinho, insistiu Eugênie. Gerard tentou tranquilizar seu filho. Tenho certeza de que o patriarca será capaz de dar a devida atenção se eu levar o assunto até ele. Ainda assim, você não se sentiria melhor se fosse seu único filho que estivesse cuidando de você em vez do patriarca ocupado? Gerard sorriu silenciosamente e deu um tapinha no ombro de Eugênie. Este filho dotado dele era o orgulho e o tesouro de Gerard. Se não fosse por seu filho, Gerard acenou com a cabeça enquanto recordava suas lembranças do Gidol, onde eles viviam há poucos anos. Gerard tentou acalmar a proteção de Eugênie. Eu só não quero ser um empecilho para você. Que empecilho? Não diga mais coisas como essas. Eu nunca pensei em você como um empecilho, respondeu Eugênie sem rodeios, enquanto apertava Gerard para o lado. Em todo caso, eu vou embora amanhã. Me certificarei de permanecer saudável enquanto estiver fora, portanto você também deve se certificar de permanecer seguro, pai. Entendeu? Tudo bem, tudo bem. Eu entendi. Eugênie era agora mais alto que Gerard. Gerard sorriu alegremente enquanto olhava para seu filho, que havia amadurecido tanto. Naquela noite, Eugênie e Gerard, assim como todos os membros da família principal, se reuniram e se sentaram em torno de uma grande mesa. Até Ciel, que não mostrava seu rosto no jantar há algum tempo, estava agora sentada à mesa com um belo vestido. Embora não fosse uma festa de despedida luxuosa, eles tinham pelo menos conseguido arranjar algo para que toda a família pudesse oferecer bênçãos a Eugênie para o futuro, enquanto ele se preparava para deixá-los por alguns anos. Vários votos de sucesso foram trocados sobre uma mesa repleta de pratos de luxo. Então você pretende aprender magia em Aroth? Realmente, como tem um talento tão incrível nas artes marciais, tenho certeza de que será bom em aprender magia também. Ancila elogiou Eugênie. A notícia da ascensão de Eugênie à terceira estrela da Fórmula da Chama Branca havia feito Ancila mastigar o lábio em frustração, mas o fato daquela criança monstruosa estar deixando a propriedade principal por enquanto foi um alegre consolo. Eu realmente invejo Sir Gerard por ter um filho tão maravilhoso, lisonjeou Ancila. Ah, você é muito gentil. Gerard aceitou o elogio com uma risada. Durante estes 4 anos, a atitude de Ancila não havia sofrido muita mudança desde quando eles se conheceram pela primeira vez. Ela não tinha a intenção de forjar uma relação hostil com Gerard, muito menos com Eugênie. Ao invés disso, ela estendeu uma mão com um sorriso, criando assim uma relação amigável com Gerard e Eugênie. Mas Tanis, a primeira esposa, mostrou aos dois uma atitude completamente diferente. As olheiras sob os olhos de Tanis e suas bochechas amarelas deixaram uma impressão bastante desoladora. Nos últimos anos, Tanis raramente havia deixado a mansão principal da família, e ela passou seus dias reagindo com grande agitação até mesmo aos menores erros dos criados. Tanis sentiu que não tinha outra escolha senão fazer isso.
e ela sentia que a cada dia que se passava, ela era empurrada mais para o canto. Evard não tinha sido capaz de tornar-se discípulo de Lovelian como ela esperava, nem conseguiu forjar nenhuma conexão com os feiticeiros de alta patente de Aroth. Como até mesmo Gilford e sua esposa, que tinham sido amigáveis com Tanis, deixaram a propriedade principal há alguns anos. Tanis não tinha aliados na propriedade principal no momento. Embora a culpa seja dela por ser tão picuinha, evitando o olhar intenso de Tanis, Eugênie se concentrou em cortar sua carne. Gilead nunca havia discriminado Tanis. Ele nem mesmo forçou Evard a voltar, apesar de todos os rumores negativos. Em vez disso, Gilead continuou dando apoio às insuficiências de Evard. Foi decisão da própria Tanis passar seus dias evitando qualquer contato e esticando as garras ao seu redor. Assim que a refeição estava terminando, Tanis de repente falou: Eugênie. Embora Ancila tratasse Eugênie calorosamente sempre que eles se encontravam, esta foi a primeira vez que a temperamental primeira esposa chamou Eugênie pelo seu nome durante todo o ano. Embora não fosse como se eles tivessem mantido conversas frequentes nos anos anteriores. Tanis pediu: quando chegar em Roth, por favor, cuide de seu irmão mais velho, Evard. Eugênie foi incapaz de responder a estas palavras que lhe haviam sido atiradas de repente e só podia piscar de surpresa. Tanis continuou: ele deve ter ficado sozinho em Aroth durante os últimos anos. Sei que ele não passou muito tempo com você como irmãos, mas Evard ainda é seu irmão. Sim, senhora. Eugênie acabou respondendo. Você pode ser adotado, mas Evard é seu irmão. Portanto, por favor, trate-o como um irmão mais novo deveria. Mesmo quando ela disse isto, os olhos de Tanis deslizaram para o lado. Ela continuou falando enquanto olhava de frente para Cian e Ciel, que estavam sentados perto de Eugênie. Tome conta de seu irmão mais velho. Você pode fazer isso pelo menos, certo? Farei o meu melhor. Eugênie evitou prometer algo. Oh meu Deus, você está sendo muito insistente, minha irmã. Tenho certeza que Eugênie fará o que puder. Ancila deu uma risada educada enquanto afastava o olhar de Tanis de Cian e Ciel com estas palavras. Tanis olhou para Ancila com seus olhos estreitos, depois empurrou sua cadeira para trás e se levantou. Por favor, me desculpe. Estou me sentindo exausta. Vou sair agora para descansar um pouco. Você pode ir, Gilead assinou com a permissão com um olhar perplexo no rosto. Ao longo dos últimos anos, Eugênie havia se aproximado bastante de Gilead. Graças a isso, ele foi capaz de tomar uma decisão totalmente informada sobre a posição de Gilead. Com certeza, o assento do patriarca é um lugar de merda para se ficar preso. Eugênie nunca quis se tornar o patriarca,